conhecer o cangaço, você precisa visitar alguns lugares. Você precisa estar em algum lugar, ouvir as pessoas. Lampião não foi. Tem muita história que ninguém conhece. Eu venho de Minas Gerais e saí para uma volta ao mundo de moto, levando todas as minhas coisas, até a nossa cachorrinha veio também. E eu sou do Pará. E a gente saiu para uma viagem, uma vida nômade. Na verdade, a gente largou tudo para viver na estrada, para encontrar lugares, pessoas, histórias. E chegamos no Nordeste e praticamente paramos, porque aqui, além de lugares incríveis, ficamos muito surpresos com a história do cangaço. Afinal, é uma coisa assim que a gente achava que já conhecia. É uma história que a gente sempre ouviu falar, a gente sempre conheceu, a gente aprendeu na escola. E assim como o Alex no Sudeste ouviu as histórias, a gente no Norte também ouviu as mesmas histórias. Uma coisa que era assim, igual Saci Pererê, uma coisa assim tão simples que eu já sabia, já tinha aprendido. E o que falaram pra gente é algo totalmente diferente do que a gente encontrou aqui no Nordeste. E eu vi pessoas vestidas de Lampião cultuando esse bandido no Sudeste. A gente tem essa ideia, a gente tem essa visão que Lampião é tipo o maníaco do parque. E aí, na hora que eu vi pessoas que amavam tanto essa ideia, eu comecei a tentar entender. Pesquisar sobre isso, fomos a fundo, fomos em lugares, conhecer pessoas para saber mais dessa história. Aquilo teve um debate muito grande se Lampião era o bandido ou herói. E para nossa surpresa, Lampião entre herói e bandido, ele não era nenhum dos dois. O que foi que eu perdi? Qual é o ponto dessa história que eu não entendi? Afinal, para mim, essa história já estava encerrada, era assim e pronto. E se você pensa desse jeito, acompanhe esse vídeo que você vai ficar surpreso com o que nós descobrimos. Para entender o cangaço, a gente precisa voltar na história, tentar entender um pouquinho de como era o Brasil naquele momento. A abolição da escravidão tinha acontecido há pouco, havia terminado a monarquia, o Segundo Império, era o começo da República. E no Nordeste não havia nenhuma interferência do governo federal. É um povo que vivia sem governo, sem uma estrutura governamental que tivesse presente, né? O foco era a região sul e sudeste, mais evoluída. A região nordeste, ela era entregue a um sistema de governo que era dos estados e províncias, basicamente governada pelo sistema das capitanias hereditárias ainda. Os coronéis, que não era título militar, coronel não é uma patente como capitão, tenente, coronel era o nome dado àqueles grandes latifundiários, senhores de terra. E sob as ordens dos coronéis existiam os jagunços, os braços armados, que executavam um trabalho sujo e às vezes exterminavam famílias inteiras, além do desentendimento entre famílias vizinhas, que criava também o ambiente das vinganças. E a população em determinado ponto se revolta. E esse é o momento que cria o chamado banditismo social. O banditismo social é aquele momento em que o cidadão não tem opções para tentar mudar a sua situação de vida. Então ele recorre a armas, à violência, ao roubo, e isso é a raiz do cangaço. E além dessa violência, o povo nordestino enfrentava outros graves problemas, por exemplo, a seca. A Grande Seca de 1877 durou até 1879, foram 3 anos de seca, e durante esse período mais de 500 mil pessoas morreram. E a ação dos governos para lidar com isso foi criar campos de concentração para retirantes. É inacreditável, mas para evitar que os retirantes invadissem as grandes cidades, foram criados currais do governo aonde eram aprisionados esses retirantes em condição desumana, doentes, com fome, morrendo, sem nenhum tratamento médico, sem qualquer tipo de apoio realmente à situação que eles estavam vivendo. Esse é o mundo aonde os cangaceiros existiam, aonde esse banditismo social prolifera. Hoje, quando você olha a história de Lampião, olha a história do cangaço,
e você diz assim, banditismo social, isso não existiu, é porque você não conhece os fatos da história. Porque realmente eram tempos muito difíceis. Em 1915, uma nova grande seca assola o Nordeste. Dessa vez, morreram mais de 100 mil pessoas. Não durou tanto quanto a grande seca, né, que durou 3 anos, mas essa seca de 1915 foi suficiente para matar muitos milhares, além desses 100 mil, que depois foram morrendo de doenças nesses vários campos de concentração criados pelos governos. Então, a raiz que hoje muita gente tem o preconceito contra o nordestino, a gente tem uma ideia que o retirante é aquela pessoa que vai para São Paulo em busca de melhores condições, em busca de oportunidades. Mas no passado, o retirante ele estava fugindo de uma situação de seca, buscando simplesmente a sobrevivência. E o que ele encontrava era aprisionamento, aonde eles eram simplesmente deixados para morrer. 5 anos depois, a gente tem aí a entrada de Lampião no cangaço, né, de Virgulino ao cangaço. Então o que a gente pode entender disso é que essa situação, esse universo que eu expliquei até agora, das mudanças políticas, né, dos desmandos dos coronéis e a situação da seca, impactou muito na criação desse tipo de homem violento, desse tipo de homem criminoso que era o cangaceiro. E aquelas pessoas sem chão e com motivos para fugir acabam se tornando nômades, e deles surge o cangaço. Houve muitos grupos de cangaceiros antes do mais famoso, que é o Lampião. Na verdade, não foi ele que começou o cangaço e também não foi ele que terminou. A história dele começa também através de conflitos familiares. E começa mais ou menos assim. Virgulino, juntamente com seu pai, são almocreve, que são pessoas que vão com tropas de animais levar mercadorias e percorrem todo o sertão nordestino, percorrem essas regiões, o que traz para ele um grande conhecimento aí de todos esses estados, né? Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará, todas as regiões aí que ele percorre, que é um dos pontos que torna ele mais tarde um grande conhecedor de como viver e se deslocar. E também é artesão, trabalha em couro, exímio artesão em couro. E na fazenda deles, da sua família, eles têm vizinhos, né, que são a família Saturnino. E um dia acontece um fato que acaba colocando eles em conflito. Zé Saturnino, filho do patriarca da fazenda, é amigo de infância, mas sempre tiveram pequenos conflitos. E aí tem muitas lendas que brigaram por causa de mulheres, enfim, tem muitas histórias. Mas o que é certo é que começa aí um conflito por causa de algumas cabeças de gado, né, que desaparecem da família de Virgulino. Seu pai sai para procurar e não consegue encontrar. É muito comum o gado desaparecer, né? O vaqueiro, ele sai para poder recuperar isso. E quando eles saíram para procurar essas cabeças de gado, eles não conseguiam encontrar. Depois de muita procura, eles notam uma terra mexida dentro aí das terras da família Saturnino, em uma área que estava sendo cuidada por empregados protegidos pela família Saturnino. Quando eles escavam ali para ver o que tinha naquele buraco recém-mexido, eles encontram as peles dos animais e tinha a marca deles. Eles vão até o velho Saturnino para poder apresentar para ele o que aconteceu, que as cabeças de gado estavam nas suas terras, foram roubadas aí pelos protegidos, pelos empregados seus. E a gente quer justiça quanto a isso. Nesse momento entra em cena o filho de Saturnino, que é o Zé Saturnino, assim conhecido, Zé Saturnino, jovem, sabendo que está na hora de tomar a frente dos negócios do pai, que já não anda bem, já está doente, e ele humilha o pai de Virgulino, dizendo que nada será feito e que é para ele nunca mais pisar em suas terras. O pai de Virgulino volta e conta isso
né, para a família, conta isso para Virgulino, que, não aceitando, vai até o local onde estavam aí esses empregados e pisoteia eles com o cavalo, joga o cavalo em cima deles. Zé Saturnino toma aquilo ali como uma ofensa, porque, como ele disse, nada iria acontecer, e acaba em uma emboscada da parte dos saturninos, que o resultado dessa emboscada acaba sendo um dos irmãos de Lampião, que na época Virgulino, sendo ferido. Vão parar na justiça da época, e chegando lá, a palavra de Virgulino não tem o mesmo peso que a palavra de Zé Saturnino. Portanto, ele não tem como se defender e acaba sendo condenado a deixarem as suas terras. Eles não poderiam mais se aproximar. Virgulino acaba ficando como culpado, pois jogou o cavalo em cima do empregado de Zé Saturnino, e é expulso das suas terras e vai morar em uma outra região. Algum tempo depois, acontece um novo conflito entre as famílias. Havia desaparecido o chocalho, o sino que vai no pescoço de uma vaca, de uma cabra, de um bode, enfim, o sininho que identifica. E para o pessoal daquela época, aquilo ali é reconhecível. Quando ouve aí o tilintar do sininho, ele sabe exatamente que aquele sino ali é o dele. E afirma que ouviu o sino e que ele estava no pescoço de uma das vacas dos Ferreira. Ele vai atrás dessa vaca, corta o cabo e leva com ele o sino. Depois o sino desaparece novamente. Ele vai lá e vê que está mais uma vez no pescoço de uma vaca que pertence aí à família de Virgulino, aos Ferreira. Para inutilizar o sino, ele retira do pescoço da vaca, amassa bem amassadinho com uma pedra e coloca de volta, dizendo: eu não vou fazer uso, mas ninguém também vai usar. Aquilo ali dispara, então, um novo conflito. Mais uma vez, isso vai parar na justiça da época. E essa justiça, mais uma vez, toma partido dos Saturninos, já que Virgulino precisaria ter advogados, ter pessoas que o defendessem. E ele não encontraria nem pessoas dispostas, nem teria a condição de pagar os advogados para isso. Esse é o ponto de entrada de Virgulino na vida do crime, uma guerra entre famílias. E ele foge da justiça naquele momento para entrar de uma vez por todas na vida do crime. Ao fugir da justiça, ele acaba encontrando um grupo de cangaceiros, que eram os porcinos. Fica apenas um mês nesse grupo, porque ele não é de acordo com a forma de proceder, pois eles roubavam, matavam, violentavam as mulheres de uma forma, vamos dizer assim, maldosa, cruel, e ele não se encaixa naquele sistema. Nessa época, ele já tem com ele também os irmãos. Apenas um ficou, acho que o mais novo. Os pais ficam com esse irmão mais novo e os outros irmãos seguem Virgulino e acabam entrando para o grupo de um cangaceiro famoso, com critérios menos desumanos do que os porcinos, que é o grupo de Senhor Pereira. Quando ele entra no grupo de Senhor Pereira, ele logo se destaca pela sua inteligência, valentia, e é ali que ele ganha o nome que vai levar pelo resto da vida. Pela velocidade com que ele atirava no escuro, né, e o fogo que saía do cano da arma, como ele atirava repetidas vezes de forma muito rápida, disseram que ele clareava tudo como se fosse um lampião. E esse nome se torna aí a sua marca registrada. Mais tarde, Senhor Pereira adoece, ele sofre de reumatismo, ele não tem mais condições de fugir, e então aquele grupo de fiéis cangaceiros de Senhor Pereira acabam ficando sob o comando do jovem Virgulino. Lampião nasceu entre 1897 e o ano de 1900, em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco, e já estava no cangaço há mais de um ano, quando seu pai, José Ferreira dos Santos, morreu em 18 de maio de 1921. Ele foi assassinado pelo tenente José Lucena Albuquerque Maranhão, em Mata Grande, sertão de Alagoas. A morte de seu pai ocorreu porque a volante, comandada por José Lucena, buscava por Lampião e perseguia sua família. E soube da morte
da mãe de Virgulino. Armou uma tocaia, mas Lampião não apareceu. O coronel José Lucena localizou e assassinou o pai de Virgulino apenas um mês após a morte da mãe. A morte do pai, embora seja errada a afirmação que Lampião entrou para o cangaço por esse motivo, foi o estopim para que ele finalmente jurasse: vou matar até morrer. E começa aí uma fase completamente nova para o cangaço. Porque Virgulino, agora Lampião, vai dar uma cara, vai dar um nome e vai trazer a marca do Nordeste. É Lampião que coloca ali aquele estilo de se vestir, cria aí a marca do chapéu estrelado, a lua com estrela, né? Que representa hoje símbolo do Nordeste. Então ele deixou a sua marca para sempre na história. Os feitos de Virgulino, sempre exagerados pelos cordéis, eram exagerados pelo disse-me-disse popular. No entanto, a ousadia, o abuso que ele apresentou é o que torna o nome dele cada vez mais evidente. Além da imagem, né, de medo já que tinha, as pessoas já respeitavam só pelo nome. E também a articulação que Lampião tinha com o coronel, mesmo ele sendo contra uns, tinha outros que eram a favor. Naquele tempo, em um Brasil rural e isolado, a informação chegava de forma lenta e limitada. Porém, Virgulino Ferreira da Silva, um dos poucos alfabetizados, mesmo crescendo em um ambiente marcado pela seca, pela desigualdade, pela fome e a violência, em meio a tudo isso, de alguma forma, a figura de Napoleão Bonaparte chegou até ele. A influência de Napoleão sobre Lampião é clara. As histórias sobre as conquistas do imperador francês, sua liderança carismática e suas estratégias de luta influenciaram com certeza Lampião. O líder que revolucionou o cangaço, que deu uma marca, que deu uma cara, que milhares de visitantes por ano procuram, né, de todas as nacionalidades, procuram saber um pouco. Outros tratam como bandido, como sanguinário, outros como herói, como Robin Hood, como herói do sertão, como um revolucionário, né? Lampião compreendia o jogo do poder e as complexas relações entre coronéis, políticos e a população local. Essa habilidade de articulação o transformou em um líder diferenciado, capaz de converter um grande grupo de bandidos em guerrilheiros preparados, treinados e submissos. Eles eram respeitados. É como diz a música de Luiz Gonzaga: matando muito mais, está assim de Lampião. E depois a volante era mais violenta do que o cangaço. As volantes eram formadas por jagunços que eram o braço armado dos coronéis. Também atacavam rivais políticos e movimentos sociais. Posteriormente, assumiram papel oficial, com o apoio das forças militares enviadas pelo governo para o apoio dos coronéis. A criação das volantes marca uma mudança significativa no cenário da violência do sertão. Eles passaram a atuar como uma força policial, porém muitas vezes utilizavam métodos brutais e abusos se passando por cangaceiros. Nesse Brasil, dominado por coronéis e cangaceiros, o governo federal vivia a época da República do Café com Leite, com o poder sendo alternado entre os políticos ou coronéis indicados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. O presidente na época era o mineiro Arthur Bernardes. A principal preocupação do presidente Arthur Bernardes era a Coluna Prestes, um movimento militar que disseminava ideias de luta social. Eles percorreram mais de 26 mil quilômetros pelo interior do Brasil, promovendo mudanças sociais e combatendo o coronelismo. A Coluna Prestes representava uma ameaça ao poder dos coronéis e ao sistema político do país. Arthur Bernardes mobilizou todos os seus recursos para conter a marcha dos revoltosos. Dentro dessa política de alternância de poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, agora era a vez do sucessor na presidência, o paulista Washington Luiz. Ele herdou o cangaço e os problemas com a Coluna Prestes. Porém, não havia interesse em retaliar ou retirar do poder os coronéis nordestinos. Eram parceiros, apesar de serem considerados secundários no jogo político. E é nesse contexto que destaca-se outra grande figura importante no Nordeste e na história do cangaço: Padre Cícero Romão Batista. O papel dele na história é controverso até hoje. Um líder religioso, político influente, que em meio à miséria, à seca e os desmandos, ascendeu no Nordeste como uma grande liderança religiosa, política e latifundiária.
Seu poder se estendia por todo o sertão e sua influência era enorme sobre a população. Desolada, ela recorria à fé e à religião. Lampião, por exemplo, era extremamente religioso e cheio de superstições. Acreditava em crendices, acreditava em corpo fechado, corpo aberto, carregando colares, patuás de rezas e outros símbolos de proteção. Acreditava em milagres e na proteção divina. No cangaço, rezava-se o ofício para fechar o corpo. Em todo caso, era muito ligado à religiosidade popular. E o pessoal perguntava se reza para todo mundo, para quem é corrupto. Essas crenças influenciavam suas ações, decisões e modo de vida. Um exemplo é que em tempo de combate, os cangaceiros, com suas superstições, não tinham encontros amorosos com suas parceiras, por achar que isso deixaria eles de corpo aberto e sem proteção. Padre Cícero utilizou sua influência religiosa para construir um poderoso império político e econômico no sertão. Lá atrás, em 1914, ele articulou o chamado Pacto de Juazeiro, firmado entre 96 coronéis das principais famílias oligárquicas. Também contava com o nome do médico e político Floro Bartolomeu. Eles atuaram como articuladores dos acordos, que visava perpetuar o poder do coronelismo, demonstrando sua influência política e seu poder de mobilização. Floro, braço direito de Padre Cícero, era o executor de suas demandas mais questionáveis e era uma figura controversa. Acusado de envolvimento em diversos crimes e escândalos, como braço direito de Padre Cícero, executava suas ordens e defendia seus interesses. Em uma das articulações políticas de Floro, com o apoio do senador Pinheiro Machado, Padre Cícero obteve do governo 800 fuzis alemães Mauser, ano 1909, para criar uma força nacional, chamada de Batalhão Patriótico. Um grupo miliciano com a missão de combater a coluna Prestes, que marchava para o Nordeste para lutar contra o coronelismo e o domínio de Padre Cícero. A criação do Batalhão Patriótico demonstra a preocupação de Padre Cícero com a ameaça representada pela coluna Prestes. Ele buscava mobilizar forças para conter a marcha dos revoltosos e manter o seu poder no sertão. Lampião havia sido chamado por Floro, em nome de Padre Cícero, para ir a Juazeiro, pois viu na figura de Lampião uma oportunidade de fortalecer o poder de Padre Cícero e, consequentemente, o seu próprio. No entanto, o recado demorou a chegar a Lampião, e quando ele chega a Juazeiro, Floro havia morrido há pouco. Agora, a gente tem que conhecer um outro personagem dessa trama, Benjamin Khalil Abraham Botto, um homem ambicioso e oportunista. Nascido na Síria e vindo para o Brasil com 14 anos de idade, fugindo da invasão otomana, foi viver com a família em Aracaju, familiares que já estavam no Brasil. Quando adulto, ele ganha vida vendendo relíquias religiosas. E em uma romaria, ele chega até Juazeiro. Começa a frequentar todas as missas de Padre Cícero, até que é notado por ele, pela sua aparência em meio à população cabocla. Se apresenta como conterrâneo de Jesus, vindo da Terra Santa, o que o faz cair nas graças do padre, que daquele momento tem ele como secretário particular até o fim de sua vida. Com a morte de Floro em 1926 e Lampião em Juazeiro, Benjamin Abraham, que desde o tempo que vendia relíquias religiosas, ouvia falar sobre a devoção do cangaceiro, dá a ideia a Padre Cícero de convocar Lampião para convencer a ele e a seu grupo a se juntarem ao Batalhão Patriótico, acreditando que somente eles poderiam vencer a coluna Prestes. Promete então perdão oficial dos crimes dos cangaceiros, a patente de capitão para Lampião e outras patentes para seus homens, além de armas e munições. Lampião, seduzido pela promessa de perdão e reconhecimento, além da devoção que tem pelo Santo Padre, aceitou a proposta, beijou a mão de Padre Cícero e recebeu um documento de integração militar imediata como capitão do Batalhão Patriótico, mais 50 fuzis e munição. Posteriormente, Lampião descobre que o documento tinha sido assinado pelo contador de Padre Cícero, que tinha o cargo de engenheiro agrônomo da União. Portanto, não tinha autoridade para tal ato. Lampião nunca enfrentou a coluna Prestes, não recebeu perdão e nem patente. Ficou com as armas e passou a se apresentar como capitão, pois havia sido promovido pela maior autoridade da terra,
seu santo padroeiro. Mas o título de capitão, mesmo sem valor militar, reforçou sua imagem de líder respeitado e temido. Nesse cenário turbulento, explode a Revolução de 1930, liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas. Advogado, político e com amplo apoio militar, ele retira do poder o Washington Luiz com o apoio do povo. Por meio de um golpe de Estado, ele desestrutura a ordem política brasileira, o que enfraquece os coronéis do Nordeste. Após a morte de Padre Cícero, em 20 de julho de 1934, Benjamin Abraão, que havia prosperado à sombra do padre, perde sua fonte de renda. Cria contatos com pessoas do meio cinematográfico e dos jornais e ganha dinheiro com as fotos do cadáver de Padre Cícero. Ele chega até a cortar mechas do cabelo do defunto para vender como relíquia santa. Depois, aproveitando-se de seus contatos com os coronéis, ele obtém financiamento para se aproximar de Lampião, com a ideia de filmar um documentário. Ele conseguiu dinheiro, equipamentos e acesso aos coiteiros de Lampião, realizando imagens únicas em 1936. E graças a ele, temos as imagens que hoje conhecemos do cangaço. As filmagens de Benjamin Abraão são um importante registro histórico, permitindo vislumbrar a realidade do cangaço e conhecer melhor a vida e a personalidade de Lampião. Quando Lampião fica mais famoso para o mundo, que foi quando Benjamin Abraão divulga Lampião depois de 1936 para o mundo, faz documentários, fotos. Reportagem histórica, obtida por um cinegrafista amador que ousou aproximar-se e estabelecer contato com o bando de Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. As cenas reais e inéditas que se seguem têm um valor histórico, documental e social que dispensa maiores comentários. De luneta em punho, Lampião avista um estranho na ressequida mata. É apenas um homem corajoso, um simples mascate, disposto a realizar uma das mais tragens de todos os tempos, se arrisca-se sozinho com o célebre bandoleiro. Depois de sondar o ambiente, verificam as intenções amistosas do forasteiro e gentilmente permitem-nos saciar a angustiante sede acumulada em longa e penosa viagem ao agreste. O já então legendário chefe de cangaço aguarda o visitante. Lampião é a própria personificação da desconfiança e tem razões para isso, pois vive com a polícia em suas pegadas. Estão cumpridas todas as formalidades. O visitante já se pode considerar livre de perigo. Os demais membros do bando, até então esquivos e distanciados, aguardando o pronunciamento do chefe, aproximam-se. A água que passarinho não bebe, nem mesmo na seca do Nordeste, foi consumida em larga escala. E o resultado é esta farrinha, em que os bandoleiros, eles próprios, fazem uma sátira dos exercícios que denominavam de instrução, uma espécie de manobra em ponto pequeno. Após longo tempo de convívio com o bando, o cinegrafista despede-se. Fora muito bem tratado, considerando irrepreensível e cativante a hospitalidade do grupo. Testemunhou a disciplina do bando, a abnegação e a finura com que Lampião tratava todos os subordinados que o veneravam. As filmagens de Benjamin Abraão chamaram a atenção do presidente Getúlio Vargas e via os cangaceiros como bandidos miseráveis da Caatinga, e não como um grupo armado e organizado, com armas novas e ostentando ouro. Porém, percebendo que os cangaceiros representavam um perigo à soberania nacional, ele exigiu dos governadores que acabassem com o cangaço imediatamente. Todas as tarefas, corriqueiras ou importantes, são bem distribuídas e disciplinadamente cumpridas. A vida do grupo era em tudo análoga à de um pequeno exército de guerrilheiros, que Lampião chefiava demonstrando tal capacidade que bem poderia ter sido um gênio militar se tivesse nascido e vivido em outro meio. Afrontou ao governo da época, né? O sistema da época. Então isso já foi a cava do fim do cangaço Lampião. Entre suas virtudes, tão grandes quanto os defeitos, Lampião possuía as do magnetismo dos líderes
e do senso administrativo dos chefes. Alguns argumentam que os cangaceiros serviam aos coronéis. Outros dizem que eles os combatiam. A verdade é que eles trabalhavam para causas e pessoas que lhe ofereciam vantagens. Não havia uma relação fixa entre os cangaceiros, coronéis ou políticos. Era uma relação de conveniência. E assim, os cangaceiros construíam um círculo de amizades e apoiadores, conhecido como os coiteiros. Os coiteiros eram fundamentais para a sobrevivência do cangaço. Eles forneciam abrigos, alimentos, informações e apoio logístico. O termo coiteiros deriva de coito, o local onde os cangaceiros se abrigavam. Desde a Europa, os nobres usavam esse termo, quando escondiam parceiros perseguidos. Daí vem o termo coitados. A geografia da Caatinga também facilitava seus esconderijos. Nesses coitos, eles contavam com o apoio de fazendeiros, coronéis, políticos e até mesmo de volantes. Um dos coiteiros de Lampião recebe a propina correspondente aos serviços de esconderijo e hospedagem que lhe prestou, e oculta sempre a face para não ser reconhecido. Benjamin Abraão teve uma morte misteriosa em 7 de maio de 1938, menos de 3 meses antes da morte de Lampião, devido às suas relações perigosas e informações que possuía por sua ligação com o padre Cícero e com os coronéis e coiteiros. Oficialmente, ele teria sido assassinado com facadas, supostamente um crime passional. O detalhe intrigante é que o assassino o teria dominado, mesmo Benjamin Abraão sendo um homem muito alto e forte, e mesmo o assassino sendo aleijado e sem as 2 pernas. Ele conseguiu provocar um apagão na iluminação pública e arrastou Benjamin Abraão de uma praça pública até uma casa, onde esfaqueou ele 42 vezes, e depois se entregou à polícia. A morte de Benjamin Abraão continua um mistério. As circunstâncias do crime levantam muitas hipóteses de que ele tenha sido vítima de uma conspiração, como outros que você ainda vai conhecer. Chegamos agora aos verdadeiros motivos da morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe. E esse é um dos episódios mais trágicos e controversos da história do Brasil. Lampião, que nunca permanecia mais de 2 dias em um mesmo coito, ficou seus últimos 5 dias na Grota do Angico. Muitos falam em chacina, emboscada, trabalho de inteligência policial. No entanto, é crucial entender quem eram os policiais envolvidos. A Volante era uma força extremamente corrupta e muitas vezes se utilizavam de métodos brutais e extrajudiciais. Para entendermos os eventos que culminaram na morte de Lampião, precisamos retroceder alguns dias. Virgulino chegou à Grota do Angico no domingo, dia 24 de julho de 1938. Lá ele se sentia seguro, pois contava com o apoio de Heronides Carvalho, governador de Sergipe, que ele havia ajudado a eleger, e era seu fornecedor de armas. E estava cercado por coiteiros de sua extrema confiança. E nas proximidades de Piranhas, Alagoas, comandada pelo coronel João Bezerra, que era o elo de ligação entre o governador e Lampião, intermediário de armas, munições, recados e compras. E Pedro de Cândido, cuja família era dona da fazenda onde ficava a Grota de Angico, era o coiteiro mais próximo, auxiliando os cangaceiros. A confiança de Lampião nos seus coiteiros foi um fator crucial para sua decisão de permanecer na Grota do Angico por um período tão prolongado. Esses coiteiros, pequenos fazendeiros, políticos, policiais, apoiavam os cangaceiros por diversos motivos: medo, simpatia, devoção a Lampião, ou principalmente por fazerem parte da grande indústria do cangaço. Pedro de Cândido, por exemplo, prosperou como comerciante graças ao dinheiro do cangaço. O motivo de Lampião estar na Grota de Angico era de ter uma reunião com todos os seus líderes para expor a sua vontade de abandonar o cangaço no Nordeste. Com mais de 40 anos, cansado e vendo o cerco se fechar, há pouco havia caído a lei de jurisdição, que dizia que o policial de um estado não podia perseguir ele em outro, não podia adentrar no estado. E essa era a principal brecha que permitia os cangaceiros atuarem nas fronteiras.
Por tudo isso, Lampião planejava deixar a região para viver em paz, ou atuar em Minas Gerais. Isso se deve muito também ao fato das esposas das mulheres cangaceiras, porque com a chegada das mulheres nos bandos, surge um novo tipo de cangaceiro, o chamado cangaceiro manso. É aquele cangaceiro que já não tem a crueldade de antes. Era conhecido que Maria do Capitão tinha voz ativa e que já não estava mais feliz com aquela vida. Com tantos anos em fuga, correndo risco de vida, imagine como deveria ser a vida dessa mulher. Essa foi a pedra, a última vez que eu sentei com a Maria. Mas como ela estava muito chateada, ela estava conversando comigo, disse, isso não é vida, essa vida já estou muito cansada. Antes de Maria Bonita, tudo era diferente. Os cangaceiros não tinham mulheres certas. Limitavam-se a violentar as que encontravam pelo caminho. E Maria Deia, que dominava Lampião, cada vez mais enamorado, conseguiu pôr cobro ao hediondo costume. Ela foi uma mulher excepcional, que até logrou fazer de Lampião um poeta nas horas vagas. Lampião tinha nela uma companheira fiel e solícita, ventura que muito homem pacato e honrado não tem. Em 1930, o capitão Virgulino Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, antes conhecida como Maria de Deia. Deia era a mãe dela. Era assim que as pessoas se referiam uns aos outros, uma espécie de apelido. Se o Pedro era filho do João, ele era conhecido como Pedro de João. No bando, era conhecida como Maria do Capitão, e após sua morte, ficou imortalizada como Maria Bonita. A simples menina sertaneja se tornou uma figura icônica do cangaço, desafiando os estereótipos e tornando-se uma liderança feminina respeitada. Maria Deia, este o verdadeiro nome de Maria Bonita, possuía positivamente predicados físicos que justificavam o célebre apelido. E suas qualidades morais eram também apreciáveis. Para isso, ele convocou uma reunião, lá na Grota do Angico, com os chefes dos subgrupos, liderados por Zé Sereno, Corisco, entre outros, para comunicar a sua decisão. Enquanto aguardava a chegada dos líderes, ele tinha contato constante com Pedro de Cândido. Além de atender às demandas dos cangaceiros, Pedro de Cândido tinha uma relação muito próxima com Lampião. Na segunda-feira, dia 25, eles beberam e jogaram cartas na Grota do Angico. Nessa ocasião, Lampião comentou sua intenção de deixar o sertão, o que fez Pedro de Cândido temer o fim de sua fonte de renda. Na terça-feira, dia 26, Lampião pediu a Pedro de Cândido que entrasse em contato com o coronel João Bezerra para buscar munições. Em conversa com o coronel, Pedro de Cândido deixa escapar as conversas que teve com Lampião e a intenção de deixar o cangaço. João Bezerra, percebendo que Heronides de Carvalho não manteria o pacto com Lampião e sabendo da recompensa oferecida pelo governo da Bahia pela cabeça de Lampião, planejou lucrar com a situação e viu na morte do cangaceiro uma oportunidade de enriquecimento pessoal. Com força ou com benefícios, ele garantiu que Pedro de Cândido levasse mantimentos e bebidas batizadas com drogas para que Lampião e seus homens ficassem incapacitados para o combate. Quando Zé Sereno chegou na tarde de quarta-feira, dia 27 de julho, ele notou o comportamento estranho dos homens de Lampião, sonolentos, de uma forma que o álcool não justificava. Ele mostrou a Lampião garrafas de bebida com furos nas tampas, indicando que estavam sendo envenenados. No entanto, Lampião, já sob o efeito das drogas, ignorou o aviso. Zé Sereno, um dos principais líderes do cangaço, percebeu a traição. Levou a mercadoria onde ia, a parte da mercadoria envenenada, né? Então, os 3 litros de pinga ele não envenenou por causa que se ele envenenasse, quem comer morria era ele. O que eu fazia, ia ele beber, né? Carro puro em cima do selo. Eu falei para ele, olha, capitão Lampião, o senhor é cego de um olho, mas do outro o senhor enxerga bem. Olha aí. Ele falou, ih, rapaz, parece que tem um furo em cima. Falei, parece que não, está tudo envenenado a bebida. Eu achei que ele não saiu naquele dia, porque ele já vinha seguro, né? Ele já vinha seguro, porque eles estavam todos eles meio cansados, e quando sentava, cochilava. Eu procurei para eles, os senhores dançaram, viajaram a noite inteira e o dia? Não. Eu disse, como é que todo mundo senta e já cochila? Ah, já estou cansado mesmo. Estou cansado mesmo.
eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado. Alguma droga, né? Porque não era possível ele estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Quando foi no dia 27, o Pedro foi lá. Zé Sereno, naquela tarde, viu Pedro de Cândido fazer perguntas sobre o número total de homens e informações que não eram de seu interesse. Lampião tinha em Pedro de Cândido um apoiador fiel. O capitão Lampião achou que eu estava discutindo com ele. Aí me chamou. Atenção, você está discutindo com o Pedro? Falei, não, senhor, capitão. Eu não estava discutindo, ele procurou quantos nós era. E eu falei para ele que não interessava. O senhor acha que interessa ele saber quantos nós somos? Nós temos o dia, foi o dia de quarta para amanhecer quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o Pedro de Cândido chegou, era mais ou menos 5 horas da tarde. Fiquemos tomando conhaque, cachaça, ginebra, em pé 11h30 da noite. A possibilidade de perder os lucros da indústria do cangaço podem ter influenciado a decisão do coiteiro, bem como as ameaças de João Bezerra. A intenção de João Bezerra era se apoderar da fortuna dos cangaceiros. Lampião carregava consigo uma lata com aproximadamente 5 quilos de ouro, além de joias de Maria Bonita que pertenceram à Marquesa de Água Branca e muitos tesouros que haviam sido roubados por Lampião. Eram vaidosas como todas as mulheres. E pelo menos em matéria de joias, companheiros as satisfaziam plenamente, em via de regra sem gastar um níquel para isso. Cada um dos cerca de 36 cangaceiros carregavam consigo seus ganhos acumulados, principalmente ouro e joias. O chapéu estrelado de Lampião continha uma fortuna em moedas de ouro raríssimas, considerado na época um acervo de impressionante valor. A ambição pelo tesouro de Lampião foi um dos principais motivadores para a emboscada que aconteceu na Grota do Angico. As volantes, pressionadas pelos governadores com a mesma intensidade que Getúlio os pressionava, ameaçadas de exoneração, caso não dessem resultados em 15 dias, começam a oferecer dinheiro e ameaçar de morte os coiteiros sabidos e suas famílias. E nesse momento, outro personagem entra na história, Joca Bernardo, um morador da região motivado por ganância e raiva pessoal por Pedro de Cândido. Eu sou João de Almeida Sena, morador na Fazenda Novo Gosto, no município de Pão de Açúcar, conhecido por Joca Bernardo. Quando levei ao conhecimento da polícia a denúncia de Lampião, eu soube que ele estava por aqui, por essa região, porque Pancada me disse que ele tinha atravessado. Ele, Pedro de Cândido, dizendo que sabia que ele estava em Sergipe, na Lagoa, eu joguei em riba dele. Denunciei que ele sabia onde ele estava. Só não ia mostrar o lugar, porque eu não sabia o lugar. Agora eu tinha consciência de que ele sabia onde era o lugar. Joca Bernardo acabou tomando um papel na história totalmente diferente do papel que ele realmente teve. Na verdade, ele não fazia parte da trama principal. Ele não fazia parte dos planos de João Bezerra, porque ele busca o sargento Aniceto e dá queixa, dizendo que Pedro de Cândido sabe onde tem cangaceiros. Sargento Aniceto imediatamente corre para o telégrafo e manda uma mensagem para João Bezerra. Todos estavam procurando os cangaceiros naquele momento, pois havia muita pressão para isso. O que Lampião teria que ser pego vivo ou morto. Já teve metralhadoras, né? Então, e mesmo assim só conseguiram fazer esse marco por causa que Lampião foi traído, né? Joca Bernardo não fazia parte da trama principal, porém sua denúncia, que visava o recebimento de recompensa, acabou mudando totalmente os planos de João Bezerra, que agora daria continuidade, porém de forma mais oficial. E eis que na noite do dia 27, aproximadamente 50 homens da Volante saem de Piranhas, Alagoas, pelo rio São Francisco, onde ajoujaram 3 canoas, amarraram 3 canoas e seguiram pelo rio até a casa de Pedro de Cândido. Chegando nas proximidades, eles desembarcaram e 3 volantes foram até a casa de Pedro de Cândido.
Como ele ainda não esperava naquele momento a operação, ele se recusa a acompanhar os 3 volantes e são ordenados a voltarem lá e buscar ele de qualquer jeito. Quando ele vem junto, ele vê que realmente a operação não é aquela que ele esperava juntamente com João Bezerra. Ele diz que não sabe o lugar onde ele esteve, onde ele jogou cartas, onde ele estava constantemente, mas que seu irmão mais novo sabia. Quer dizer, ele joga o irmão também no fogo. Mas a explicação disso é simples. Não teria como os policiais chegarem até a Grota do Angico se não passassem pela propriedade de Durval, irmão de Pedro de Cândido. Meia-noite, mais ou menos, eu estava dormindo ali na fazenda Angico, né? Chegou o meu irmão Pedro de Cândido com o tenente João Bezerra e o aspirante Chico Ferreira, Francisco Ferreira. Então me acordaram, meu irmão me acordou. Quando eu saí fora, o Chico Ferreira até me empurrou. O João Bezerra não deixou ele empurrar. Então o Pedro perguntou se os cangaceiros de Lampião ainda estavam aí no Riacho do Angico. Eu disse ele que estava. Então eu segui com a volante. Ele perguntou, e eles estão aí? Eu disse, estão. Até 5 horas eles estão aí. Então vamos, eu saí com o João Bezerra, meu irmão e Chico Ferreira. Durval acaba acompanhando e, por consequência, também fazendo parte da delação, pois ele vai mostrar aonde estão os cangaceiros. Porém, ele não faz parte da trama de João Bezerra e Pedro de Cândido. E agora, vamos caminhando para o final dessa história, aonde finalmente chegam até a Grota do Angico os cangaceiros sem condições de combate. A volanta lagoana dá fim a Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Mas como foi uma traição, né, foi história, bate num massacre, né? Quando eu olhei dentro do riacho, já estava formigando de soldado lá, cangaceiro morto e já soldado lá misturado. Eu aqui me baixei de trás das pedras, cacei o chapéu da baeta que eu estava, fui na cabeça, embarbelei, quando saí em cima deles. Eles vinham em cima de mim, eu gritei, dei com a mão assim, gritei, companheiro, companheiro, companheiro. E eles ficaram assim, companheiro, companheiro, até quando eu achei a fuga, peguei e fui. Aquele meu, eu recebi aquela rajada na metralhadora nas costas, nas pernas, né, que eu olhei o bezerrozinho entrando debaixo da tolda de criança. Eu estava dormindo, acordei com os tiros, com a volante, dando tiro. Eu peguei o frecata, calcei, peguei os arreios, me apitei, peguei o fuzil e saí dando tiro. Dei linha dando tiro, que era para eles afastar, para eu sair. Corri atrás de Sila, Zé Sereno e a finada Nedina. Na frente eles passaram uma bala na cabeça da Nedina, que eu vi o tutano dela voou, pegou na sala da Sila de Zé Sereno. Lampião sai de sua tolda ainda atordoado pelo envenenamento que vem sofrendo há alguns dias. Imediatamente, ele é alvejado por um tiro. Não acredito que de fuzil, não é uma arma adequada para esse tipo de combate de perto. Ele imediatamente cai, sua cabeça é cortada, Maria Bonita é assassinada. Arrancaram as cabeças, levaram para fazer troféu, foi levado todo o ouro e a prata. O governador, o governo, tanto do Bahia quanto nacional, deram 1.000 contos de réis. Até hoje eles têm status, né, de riqueza que veio através de tudo isso que foi deixado. Caçou algo que o povo vinha caçando durante 20 anos. Né? As cabeças foram cortadas, colocadas numa escadaria da prefeitura de Piranhas e passou por Maceió e várias outras localizações. E no caminho as coisas foram desaparecendo. Ficaram roupas sujas de sangue, alpercata, uma ou outra arma, mas tudo que tinha valor, até mesmo as moedas do chapéu, foram desaparecendo pelo caminho. Nunca houve procura ou qualquer pessoa que questionasse esses valores, pois esses espólios de guerra eram normais ficarem para os volantes. Quando um volante matava um cangaceiro, aquele ouro era dele. Fazia parte da lógica da corrupção do país. Segundo relatos dos próprios volantes, quem ficou com tudo foi João Bezerra. Pois, como diz um famoso ditado brasileiro, ladrão que rouba ladrão tem quase 100 anos de perdão. Pedro de Cândido morre algum tempo depois, assassinado,
Segundo o relato, assim como aconteceu com Benjamin Abraão, a história é estranha. Um garoto que ele criava o esfaqueou várias vezes no coração. Pensou que ele era um lobisomem. Então, é uma história repleta de contradições, de versões, e hoje em dia, especialistas, pesquisadores, cangaçologistas dão sua versão, muitas vezes apaixonada por um lado da história ou pelo outro. Mas a grande verdade que esse documentário quer te mostrar é que é só mais uma história de um Brasil sendo Brasil, da corrupção, da troca de favores, da proteção do político, dos coronéis e, mais uma vez, da ignorância do povo brasileiro. João Bezerra também se torna coronel. Nunca ninguém levantou questionamentos sobre eles, sobre a fortuna de Lampião, sobre o tesouro dos cangaceiros. E morre em 1970, não assassinado, vítima de um derrame cerebral. Deixa para sua família um legado de um herói brasileiro que matou Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. 28 de julho, 5h15 da manhã. Lampião está morto. O cangaço termina aqui. O mito de Lampião permanece. De sua fortuna restaram o fuzil, o punhal, as cartucheiras, os óculos, os bornais, as alpercatas e a sua cabeça, cortada. A viola tá chorando com razão. Tá de luto cangaceiro, tá de luto meu sertão. A viola tá chorando com razão. Lá na grota do Angico, no meio da escuridão, cercado por todo lado, foi ferido a supetão. Foi pegado e foi traído o gigante do sertão. Foi assim lá degolado o terrível Lampião. Riacho do Angico, no Monumento Natural Grota do Angico, passando muita água, viu? É água com força. Logo lá na frente tem as cruzes. Eu, Jaime Cardoso, Monumento Natural Grota do Angico. Veja aí como é que tá aqui o local histórico da morte de Lampião. A água está invadindo, viu? Muitos pesquisadores queriam ver isso aqui para retratar muitas coisas da história através dos corpos que a água levou. Então aqui passa muita água mesmo. É muita chuva, é muita água. A história dificilmente ela se repete, mas ela deixa lições.